uma reportagem lá da Globo News falando que o rei da Bélgica, o rei atual, né, Felipe, ele enviou uma carta aos chefes de Estado da República Democrática do Congo, esse é o nome do país, onde a Bélgica colonizou durante a Conferência de Berlim, e ele enviou essa carta sentindo ali, né, por todo esse movimento, todo o processo de colonização que os belgas promoveram naquela região, tá? Ele não pede desculpas, mas ele reconhece que de fato ocorreu ali uma repressão muito grande contra aquele povo, tá? O que já é muito importante, né? E a gente tinha falado ontem, eu falei justamente disso, do processo colonial da Bélgica na República Democrática do Congo, e eu disse para vocês, no processo de colonização do Leopoldo II, que era o rei da época, foi extremamente opressor, sanguinário, porque ele ia mutilando, né, os africanos que estavam dentro do seu território, que tinha sido dominado por esse povo europeu, e ele ia mutilando para mostrar para os outros que aqueles ali eram mutilados porque eram preguiçosos, porque não queriam trabalhar, porque não queriam colher, tá, para o europeu, e não queriam produzir, então eles iam mutilando essas pessoas. Então eu falei disso ontem com vocês. À tarde, o atual monarca da Bélgica mandou essa carta para o chefe de Estado do Congo, né, reconhecendo todo o passado. Isso é um pouco também um pouco não. Isso tem a ver também com o movimento, né, que ocorre nos Estados Unidos e ocorre em toda a Europa. Um movimento que em português significa Vidas Negras Importam, né? Então esse movimento tem ganhado espaço, e não só das populações, mas dos chefes de estados também, que estão atentos, porque é uma revolta popular, né? É uma revolta da sociedade, tá? A gente não teve esse movimento aqui com tanta força ainda porque nós estamos no ápice da pandemia, né? Somos o segundo país com o maior número de infectados e também de mortes. Só perdemos para os Estados Unidos. Interessante, porque são os dois presidentes negacionistas, né, que nós temos. Então, são os dois maiores números que tem Estados Unidos e, na sequência, nós aqui. Tá? Então, aqui a gente não teve esse movimento com força ainda, mas a Europa e os Estados Unidos, mesmo com todo esse número de gente infectada e morrendo lá, a galera tem ido à rua, principalmente depois da morte do George Floyd, que era um cidadão negro que foi sufocado até a morte por um policial branco, né? Então aí estourou essa onda. Aí eles começaram a derrubar estátuas de líderes que tinham ali um passado ligado a esse processo de colonização e escravidão também no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa também, né? Tiravam as estátuas, estavam jogando nos rios e destruindo elas. Então, esses países, principalmente os europeus, que fizeram esse processo neocolonial, eles estão reconhecendo hoje. A Bélgica foi tão impactante porque a Bélgica teve até um centro de visitação para a população europeia, né? Porque a grande maioria da população belga nunca tinha visto um negro. Então, eles criaram um centro de visitação, colocaram uma família negra com seus filhos, né? Esposa, marido e os filhos, para que as pessoas pudessem passar e visitar elas lá no país, na Bélgica. Para a gente entender o contexto, né, do que do quanto é importante a gente entender que não existe, né? O que eu falei ontem para vocês, esse tal da supremacia branca, isso não existe. Mas o europeu pregou isso durante muito tempo. Tá? Essa questão da supremacia de raças, a superioridade, isso foi pregado durante muito tempo. Esse centro de visitação parecia um zoológico mesmo. Então, as pessoas iam, ficavam na grade, olhando essas pessoas negras, como eles nunca tinham visto, então eles achavam que eles eram anormais, né? Eles eram inferiores, tá? E tudo isso por causa de uma visão errada de potências que queriam colonizar territórios e explorar recursos naturais. Beleza?
E a gente sabe que a Europa faz isso desde o século XV, e esse processo de colonização e neocolonialismo acaba no metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento das potências. Eu disse isso também antes para vocês, que a partir de agora a gente vai poder analisar países, né? Nós vamos analisar os países, os processos de independência deles, o surgimento dos movimentos de independência, de luta, de resistência, né, contra as nações, né, que dominavam essas áreas, principalmente os europeus. O único problema é que o europeu, quando ele vai fazer a partilha da África, que é a criação das fronteiras artificiais, como a gente falou ontem, ele vai misturando etnias dentro do mesmo território. E quando ele sai, na metade do século XX, ele não estabelece ali um governo, né? Ele deixa para que os negros, os nativos, escolham o seu líder. Só que, como ele tinha misturado várias etnias dentro do mesmo território, e essas etnias, a grande maioria delas, elas eram ou são inimigas históricas, começa ali um conflito, né, pelo poder, um conflito para ver quem vai administrar o país. Então, além de fazer um agrupamento, né, incorreto, misturando várias etnias, porque os ingleses tinham, por exemplo, vários territórios. Então, onde tinha uma mão de obra menor, ele ia lá e pegava a etnia do outro território e trazia para esse, para suprir a falta da mão de obra. E com isso ia misturando esses povos. Então, além de fazer essa aglomeração, essa mistura de etnias, também ele estabelece ali, né, qual deve ser o segmento político da nação que ele colonizava. Ele simplesmente abandona e deixa a cargo dessas etnias brigar pelo poder. O outro ponto é o subdesenvolvimento, a exploração, né? Então você tem ali anos de exploração, de repente o europeu falou, então tá, você quer independência? Tchau, vai embora. E aí, como que esse país promove o seu desenvolvimento se o europeu não desenvolveu nada lá? Ah, mas ontem você falou que o europeu ia para a África porque o objetivo dele era promover o desenvolvimento, né? Não, esse não era o objetivo, esse era o pretexto para poder mostrar para a Europa que tinha um significado a ida, né, dos militares, né, das tropas dos países para o continente africano. Levar o desenvolvimento para aquela nação, já que, ou para aquele continente, né, melhor dizendo, já que sozinho eles não poderiam se desenvolver. Que é aquela leitura errada do darwinismo social que eu comentei com vocês também. E incrivelmente, os europeus fazem isso, né? Fazem essa leitura errada do darwinismo social, branqueamento, né? Supremacia branca, tá? O fardo do homem branco. Então, esses são alguns termos desse período que a gente escuta bastante, né? Eu falei do branqueamento da população, porque é quase no mesmo período, né, que a gente tem isso aqui no Brasil. Depois do final da escravidão, o governo começa a trabalhar com essa ideia de branqueamento da população aqui no Brasil também, miscigenação, uma vez que a gente tinha a maioria da população naquele período, final do século XIX, composta por negros, né? Você fala, e hoje? Diminuiu essa porcentagem? Não, continua, né, muito alta. A maioria da população é composta por negros e pardos, né? População brasileira. Recebemos muitos negros para o trabalho escravo, para ocupar essa área aqui, para poder produzir para os latifundiários, né? Então, ontem a gente comentou tudo isso aí, eu falei até da Inglaterra, eu falei do final do tráfico negreiro, final da escravidão no Brasil, os motivos, né? Os motivos que a Europa tinha de querer colonizar o continente africano, abastecimento dos recursos, tudo isso eu quero que vocês lembrem, tá? Nós vamos fechar esse conteúdo, capítulo 15, e aí nós vamos para as férias. Quando retornar, vocês vão ter que me apresentar essa atividade, vão ter que mandar ela, não precisa mandar agora, quando retornar, tá? Eu sei que tem gente desesperada que já quer mandar, não adianta mandar agora que eu não vou nem olhar. Vai ter que mandar de novo depois, quando a gente retornar das férias. Mas eu quero que vocês não esqueçam do que a gente está falando. A gente vai ficar um tempo sem se ver, né? Sem trocar uma ideia. Então, eu não quero que vocês esqueçam do que a gente está falando, tá? Então, essa ideia de que o europeu vai para a África para levar o desenvolvimento é mentira, é uma fantasia, é uma ilusão para enganar a população europeia, uma justificativa para a dominação
desses países europeus no continente africano. É só isso, tá? De desenvolvimento eles não levaram nada. Ah, mas tem benfeitorias, eles construíram ferrovias, eles construíram portos. Isso não conta como desenvolvimento? Não conta. Isso conta como benfeitoria para poder escoar a produção. Então, ferrovia, escoar a produção da parte interna lá do continente africano, diamante, ouro, que eles iam roubando ali dos povos, né? Levando para o porto e do porto indo para a Europa. Ah, roubando, esse é o termo correto? Pode ser roubando, saqueando, né? Usurpando. Todos são termos aí que a gente tem que trabalhar e falar a verdade, né? O europeu não leva desenvolvimento, ele leva para o continente africano a desgraça, a miséria, a pobreza, a fome, a exploração. É isso que ele leva. Genocídio, né? O que é genocídio, Bovo? Hein, Bovo? Tá dormindo na cadeira aí? É a exterminação total de uma etnia. Muito bem, é isso aí. Você pega um grupo, uma etnia e mata todo mundo. Isso é genocídio. Ah, a Europa fez isso? Fez. Tá? A Europa fez isso aqui no Brasil em 1500 e praticou a mesma coisa no final do século XIX, no neocolonialismo africano. Beleza? Bom, e aí a gente parou aqui, ó, falando de localização geográfica agora, das regiões do continente africano, já que é um continente que a gente está analisando. Depois eu vou falar na sequência, né? O conteúdo da sequência desse aí é a África subsaariana e a questão também do subdesenvolvimento dessa África subsaariana, a pobreza que existe, né? Nessa parte da África subsaariana, conflitos, guerras civis. Então, a partir de agora, a gente sai um pouquinho ali do processo colonial e já começa a falar dos países, né? Das regiões e dos países, o processo de descolonização e o que promoveu dentro do continente africano, tá? Norte da África. A gente vai falar um pouquinho desse norte da África também no outro conteúdo, que aí eu vou falar para vocês que tem um nome aí, essa região, né? Ela é conhecida como África Branca, tem a região do Maghreb, que é uma região dos países que estão que tem o seu território inserido ali no Saara. Então, a região do Maghreb é o nome dado. Mas mais para frente eu explico o que é o Maghreb, tá? Povos de origem muçulmana. Como que a gente sabe que é de origem muçulmana? Porque eu falei de Primavera Árabe com vocês. E eu falei, ó, Primavera Árabe ocorreu no Oriente Médio e no norte do continente africano. Olha quem está no norte do continente africano, né? Beleza? Então, norte da África composta aí ou composta por países de origem muçulmana, tá? Então, a maioria da população aí, nós temos 30% do continente africano que é composta por brancos. Os 70% do continente africano que restam são compostos por negros. Desses 30%, o predomínio está no norte da África. Então, a África, é por isso que o norte da África é conhecido também como África Branca, tá? Nós temos aí, ó, que ao sul desses países nós encontramos o deserto do Saara, que é uma faixa que pega ali o continente africano, né? Depois a região do Sahel, que eu vou falar mais pra frente também com vocês. Essa é a região do Maghreb, esse sul desses países, né? É onde pega essa região do Maghreb. Uma região onde tem petróleo, então a principal atividade dessas áreas é a extração do petróleo, e turismo também, principalmente no Egito e no Marrocos. O Egito ele é muito visitado, né? Ô Pedro, tá acordado? Oi, Brito, tô aqui. Pedro, Oi. o que tem de ponto turístico no Egito? As pirâmides egípcias. Muito bem, Pedrão. Tá vendo? É isso que eu gosto da sua participação, tá? Então, o Egito ele atrai muitos turistas porque ali tem elementos, né, que compõem a civilização egípcia que surge aí há mais de 4.000 anos atrás. Então, as pessoas vão para tirar fotinha, né, das pirâmides, tá? Maravilha. Além do Egito, tem a Argélia, a Líbia, o Marrocos também, que é um ponto turístico, um país também que tem um certo desenvolvimento legal, Saara Ocidental e Tunísia. Esses países todos, agora, vou contar uma curiosidade para vocês. Há 2 dias atrás, a Europa
lançou uma lista de países que poderiam entrar na Europa agora, né? Voltar ao fluxo de visitação, os turistas, tá? Todos esses países aí, com exceção da Tunísia e do Saara Ocidental, né? O restante, eles estão na lista de povos que podem visitar a Europa. Sabe quem que não está na lista? Bovo. Sabe quem que não está na lista que pode visitar a Europa? Hein, Bovo? Sabe o país que não está na lista? Turcomenistão? Não, 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 não. É, Chuta, outro. calma. Ah. Irã? Não, 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 não. É muito Não, fácil. não, não, não. O Ah, outro. Eu Que sei, eu tem sei. África do Sul. Não, 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 não. Que tem dimensão continental. Eu sei, cara. Ah, Rússia. África. Não, Rússia. começa com B. Começa com B. Brasil. 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 Quer dizer, Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, todos os países subdesenvolvidos, quebradinhos ali, a população pode visitar a Europa. Agora, o Brasil não está na lista, porque hoje nós somos, né, o epicentro dessa doença, então nós temos uma pecha aí, uma visão de país infectado. A gente não está na lista da Europa, infelizmente. Quem estava com passagem marcada aí não vai poder ir. Né? Não agora, depois, na hora que voltar ao normal, vai, né? Oeste da África, tá? Oeste da África, aí já tem um ponto bem interessante para a gente analisar agora, mas a gente vai ver depois também, né? Porque você tem 15 países nessa região, existe um certo atrito entre eles, tem guerra civil, tem muita pobreza e também tem muitos países com recursos naturais, tá? Então a gente tem IDHs aí que são extremamente baixos, porque existem conflitos ali pelo poder, né? Então dentro desses 15 países tem uns principais ali, tá? A economia, basicamente exploração de petróleo, porque estão numa região de bacia sedimentar, né? Então eles extraem muitos recursos naturais dessa área, tá? E principalmente o petróleo. Mas o continente africano, por si só, por ser um terreno muito antigo, assim como o nosso terreno aqui, eles não ficam só no petróleo, né? Eles têm minérios, o cobre, tá? A bauxita, tem muito diamante. Então é um terreno desgastado, um terreno antigo, como o nosso. Então a gente tem um monte de recurso que eles também possuem lá, né? Até porque, seguindo a teoria da placa tectônica, esses continentes eles eram juntos, né? Então eles têm ali basicamente a mesma formação, tá? Aí vem aquela questão da deriva continental, a separação que vocês já aprenderam, né? Bom, ali tem alguns países que eu vou citar aqui, ó. Cabo Verde, por exemplo. Cabo Verde é histórico, a gente tem uma história de Cabo Verde, né? Porque Portugal tenta a sua rota para a Ásia depois que dobra o Cabo da Boa Esperança ali, né? Cabo Verde, tá? Aí nós temos, e também tem a questão das léguas, né? De Cabo Verde ao litoral brasileiro, as léguas lá que foi estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, então essa é uma grande importância também. Aí tem ali, ó, um outro país que eu tinha separado aqui para falar, Nigéria. Nigéria a gente vai ver também um pouco mais no outro conteúdo, que eu vou aprofundar em alguns países aí do oeste da África. A Nigéria é um dos países mais urbanizados do continente africano, também muito conflituoso, mas ela acaba influenciando na economia dos países vizinhos. E ela é a 8ª maior produtora de petróleo do mundo, é a Nigéria. Assim, nossa, a 8ª maior produtora de petróleo, então é muito rica, né? Os governantes, quem comanda o país, sim, né? A maioria da população não é. Assim como no Oriente Médio ocorre, lá também, né? Então, quem está no domínio explora bastante, acumula bastante. Quem não está, fica à deriva, né? Aí tem ali o outro país, ó, Serra Leoa. Serra Leoa tem um IDH extremamente baixo. A preocupação dos governantes é com compra de armas, né, para combater ali dentro a guerra civil. Tem uma guerra civil instaurada lá dentro, com mais de 700 mil pessoas refugiadas desse país. Um país extremamente pobre, miserável, mas a guerra civil continua rolando, né? Grande maioria dos países africanos existe guerra civil
pela tomada do poder, tá? Aí tem Mauritânia, Burkina Faso, também são países. Senegal, né? Senegal a gente vê direto, porque quando a gente quem gosta de futebol tem a Copa da África, tem Copa do Mundo, esses países eles acabam participando, né? Alguns mais vezes, outros menor participação ali, vai uma ou duas vezes só, tá? Mas eles têm ali uma frequência maior, principalmente Nigéria, Senegal, né? Eles aparecem bastante aí, tá? África Central, então falando agora já da porção centralizada da África, né? Que já pega ali um pouco da África subsaariana, que depois da África do Norte, os países na sequência até o extremo sul é a África subsaariana, que é a África mais pobre, com exceção da África do Sul, né? Então, nessa região, muitos conflitos pela tomada do poder, né? Então, eles buscam ali o poder. Aí tem uma república ali que é interessante, porque quando eles conseguem a independência, eles mudam o nome, né? Vira Zaire, e depois ela acaba retornando para o nome original, o nome colocado pelos belgas nessa região, que é a República Democrática do Congo, que eu já disse, de democrática não tinha nada, né? E continua não tendo. Tem muitos refugiados também, né? Que buscam ali a saída dessa área, tá? É uma região onde nós temos uma floresta tropical também, que é a floresta tropical do Congo. Então, essa região ali do Congo é essa área de floresta que tem sido ameaçada pelo desmatamento também, né? Mas o desmatamento deles lá é diferente do nosso aqui. O nosso aqui é para vender madeira, introduzir pasto, plantio e retirar recursos naturais com os garimpos, né? O deles lá é uma retirada da madeira para agricultura de subsistência, que é aquela chamada agricultura itinerante, né? Que o cara vai migrando conforme vai acabando ali os recursos naturais do solo, tá? Então, por isso que ela se chama agricultura itinerante. Então, eles vão explorando essas áreas de vegetação, né? Os países que fazem parte dessa África Central, ó, Camarões também muito falado, o próprio Congo, que a gente comentou, que foi a Bélgica do Leopoldo II que colonizou o Congo. Eu ainda vou falar um pouquinho mais de Congo mais para frente com vocês, quando a gente for falar de independência dos países africanos. Aí tem uma parte que a gente fala só do Congo, período de dominação, quantas pessoas morreram, pessoas mutiladas, a gente vai falar só de Congo, tá? Aí tem lá Gabão, tem Guiné Equatorial, República Centro-Africana, São Tomé e Príncipe e, por último, ali Chad, são os países que compõem aí essa África Central, tá? Leste da África, que é a região ali do chifre da África, como é dito, né? Que é uma região também onde está tendo ali um afastamento de placas tectônicas, falando da parte física do continente africano, e esse afastamento está criando ali uma divisa, né, entre as porções de terra, como se fosse uma área mais baixa do relevo, uma área de depressão, que nós chamamos de Rift Valley, né? Então é justamente nessa área do chifre da África, tá? Por que tem esse nome chifre da África? Porque o formato parece mesmo um formato de chifre, né? Daria para a gente dizer que existe uma certa estrutura econômica e social mais bem definida nessa área do que nas outras regiões do continente africano, tá? Mas mesmo assim ainda tem muita pobreza, né? Muita desigualdade social, existem conflitos também, guerras civis, tá? Mas eles estão aí um pouco mais estruturados que as outras áreas, tá? Aí tem ali, ó, divisa de Uganda, Tanzânia e Quênia, né? O Lago Vitória, que é considerado ali a nascente do Rio Nilo que tem fim lá no deserto. Então é interessante também porque é uma formação endorreica, né? Não sei se vocês lembram quando a gente analisou rios, essas formas de escoamento, exorreica, endorreica, arreica, criptorreica. Lembra, Bovo, ou não? Não lembra, né? Tá vendo? Não, não Exorreica. lembro. Foi mal. Exorreica, quando o rio nasce dentro do continente e deságua no mar. Aí ele pode desaguar por dois tipos de foz, né? Foz em estuário e foz em delta. Lembrou ou não?
Não. Meu Deus. Foz em Eu, estuário, eu até canal livre. doei o livro. Ó, Foz em estuário, o canal é livre, então a água ó, corre direto para o mar, né? Foz em delta tem ali alguns elementos que criam canais, né? Vários canais para a água escoar para o mar, tá? Isso é uma forma de escoamento exorreica, que é o que tem no Brasil. Todos os rios nascem na porção continental e escoam para o mar. Ali é diferente, o rio nasce na porção continental e escoa para dentro do continente mesmo. E ali ele acaba, tá? Então tem a nascente e o escoamento desses rios. Isso é um rio endorreico, beleza? Aí tem o arreico também, tem o criptorreico, mas isso aí depois eu falo com vocês. Os países que compõem aí essa região do leste da África: Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia. Etiópia, extremamente pobre também esse país, IDH péssimo, né? A mortalidade infantil nessa nação é muito alta na Etiópia, tá? Aí tem o Quênia, Ruanda, Somália também, guerra civil, IDH baixíssimo, expectativa de vida muito baixa na Somália, tá? Até hoje tem muita guerra civil lá. Aí vem o Sudão, né? Depois da Primavera Árabe, que a gente já analisou, o Sudão, a população entrou numa revolta pedindo a divisão do território. Então, a gente tem Sudão hoje e Sudão do Sul, tá? Ambos ali vivem da exploração do petróleo. A diferença é que o Sudão do Sul é muito mais pobre que o Sudão, até porque ele não estava estruturado, né? Ele queria independência, ele consegue independência, como que ele se estrutura? Mas as reservas extrativas de petróleo estão nessa região do Sudão do Sul, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Que deu uma mensagem aqui no Zoom aqui. Então, beleza. Tá me ouvindo bem, né? Estão me vendo bem também, né? Beleza. Aí tem ali Tanzânia e Uganda, que também são nações que têm ali vários problemas sociais dentro, né, desses países, tá? A grande maioria, né? Ou é guerra civil, ou é fome, pobreza. Além disso, no Quênia tem um monte que é muito famoso, eu ia falar, falando da parte física, que é o Kilimanjaro, né? O Monte Kilimanjaro, que é uma das grandes altitudes do continente africano, tá? Aqui é interessante essa parte do sul da África porque ali tem uma disputa por recurso hídrico. Nós falamos de recursos hídricos quando eu falei de Oriente Médio, falei para vocês, ó, é o próximo conflito geopolítico mundial é a água, né? Ele já ocorre na África e já ocorre na Ásia, no Oriente Médio, esse tipo de conflito. E na África não vai ser diferente, né? No mundo todo não vai ser diferente também quando começar esse recurso a faltar, tá? Então aí nós temos na África, no sul da África ali, a principal nação, né? Que é a África do Sul, porque ela é o país mais bem desenvolvido do continente africano. É um país que tem galgado ali uma outra categoria, né? É um país emergente, mesmo tendo vários problemas sociais, mas tem uma economia crescente, né? Uma economia boa. Tanto é que faz parte do mesmo acordo informal de países com o Brasil, com a Rússia, com a Índia, né? Com a China, que é o BRICS. A África do Sul acabou entrando nos últimos anos naquele grupo de países emergentes, né? Tem indústria já, vários setores industriais, né? O que ainda apresenta a África do Sul? Algo que o Brasil também apresenta: favelas, desigualdade social, pobreza, miséria, né? Fome, isso ainda tem. Porque a gente fala muito do continente africano, de pobreza, fome, né? Epidemias como HIV, tudo, mas isso também tem aqui em países subdesenvolvidos do continente americano, né? A gente já viu isso, a gente já falou disso também. Então é uma análise aí que a gente tem que entender e aprofundar bem, para que a gente não fique só falando disso para os caras e a gente aqui, não, aqui está muito bem, né? A gente tem a oitava economia do planeta, mas a gente tem todas essas mazelas sociais também, tá? A África do Sul nessa região tem um poder centralizador, até porque é a maior economia, né, da área e é uma das maiores economias do continente no geral, tá?
É uma região também que tem muitos vales férteis ali, porque tem uma bacia, né? Tem um delta ali do rio, tá? Okavango, que vai abastecer água nessa área, então uma área que tem uma bacia que distribui água, né, para essa região e mantém ela produtiva, né? Também é uma região que recebe muitos migrantes de outros países, imigrantes de outros países, né? Eles vão migrando também para o sul, tá? Aqueles países do norte, a tendência deles é migrar muito para a Europa. Os países da África subsaariana, principalmente ali do leste, mais oeste, né? Eles tendem mais a migrar para a África do Sul, porque é o país em desenvolvimento do continente africano, né? Então, eles tendem a ir para aquela área em busca de emprego, de uma melhor qualidade de vida, né? Então, os países que fazem parte, África do Sul, Angola, que tem uma similaridade aí com o nosso país, né? Com o Brasil, porque também foi colonizado por português, também fala português, né? Tem uma característica ali bem legal. Botsuana, Lesoto, que quando a gente for analisar a África do Sul, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só de África do Sul, processo colonial, ocupação, processo de independência, Nelson Mandela, né? O Tambor, tá? Então a gente vai falar só desses personagens. Vocês vão ver que dentro da África do Sul tem um país. Você, mas dentro da África do Sul tem um país? Tem. Que país é esse? Tá ali, ó, Lesoto. Lesoto está dentro da África do Sul, mas é um país independente, tá? Aí tem Madagascar, que é aquela ilha, né, próxima ao continente africano, ali ao sul do continente africano, que é onde o povo assistiu o filme que ele mais gosta, Madagascar, né, que tem lá os bichinhos lá, que eu esqueço o nome, né, o Alex, né, Bovo, você gosta bastante. Aí tem Malawi, Moçambique, que também tem uma similaridade aqui com o Brasil, porque também tem a influência da colonização portuguesa no território, né? População que fala português. Namíbia, aí entra um outro país, eu quero que vocês prestem atenção. Suazilândia, que também está dentro do território da África do Sul. Então, na África do Sul é um país independente que tem dois países dentro do seu território que também são independentes. Aí você fala assim, mas por que isso? A África do Sul foi colonizada por vários povos. Tá? Ela foi colonizada primeiro pelos holandeses, na sequência por franceses, e depois houve um acordo, que eu vou explicar para vocês mais para frente, à base da pressão, depois de um conflito entre holandeses, franceses e ingleses, né? E aí eles decidiram dividir o território ali entre esses três países para poder colonizar os africanos que estavam naquela região. Por isso que dentro da África do Sul tem outros dois países independentes, então Suazilândia e Lesoto, tá? Aí tem Zâmbia e Zimbábue também fazendo parte desse território da África do Sul. Esse mapinha aqui mostra para gente a África branca, né, que seria a África do Norte, os países que têm ali a maioria com brancos, né, compondo as nações, e a África negra, basicamente a África subsaariana, toda ela é composta por povos negros. E aqui nós temos, ó, no território sul-africano, os dois territórios que eu falei para vocês, Lesoto e Suazilândia, dentro da África do Sul, tá? Então são territórios independentes, mas que estão dentro de um outro país. Bem interessante, a gente não tem isso em outras regiões, mas tem aí na África do Sul dois países que estão dentro de um outro país. Muito louco isso, né? Galera, alguém quer perguntar alguma coisinha? Vamos lá.